Hoje a gente vai falar sobre infância, a gente vai falar sobre os espaços que a gente ocupa, a gente vai falar sobre retificação de gênero, a gente vai falar sobre questões de saúde mental da nossa comunidade. E podem vir várias coisas, gente. Podem vir gatilhos, a gente pode chorar, se emocionar, rir horrores, zoar, enfim. É um momento livre, a gente não precisa se apegar a nada. E é um momento de troca mesmo, e que seja sensível, que seja bom, que seja legal para todo mundo. A ideia dessa segregação reversa é justamente porque a gente exercite cada vez mais esse espaço de troca entre a gente. A ideia desde o início era que não fosse que o dia 29 não ficasse só pelo dia 29 e que janeiro, mês da visibilidade trans, não ficasse só por janeiro, mês da visibilidade trans. A gente não existe só em janeiro, a gente não se alimenta só em janeiro, a gente não tem pauta só para janeiro, a gente tem várias questões que a gente precisa lidar, a gente precisa trocar e a gente precisa, enfim, atravessar durante o ano inteiro. Então a gente precisa começar a trazer um outro olhar e a gente precisa começar a trazer esses questionamentos para os espaços onde nós estamos. Uma camiseta preta de manga curta, calça jeans, tênis branco com detalhes pretos. Sou Dante preto, e aí eu vou passar para você se apresentar. Bom dia, pessoal. Bom dia, eu sou a Jaque, meus pronomes são ela, dela. Eu sou trans também, um relógio preto, meu cabelo vai até o ombro. E estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga e trabalho também com empresas, e hoje a gente vai falar sobre emprego, sobre perspectiva de vida. Estou com uma camisa preta, uma calça preta rasgada, uma bota preta e eu uso corrente no pescoço e nos pulsos. Meu nome é Cauane, eu sou uma mulher trans preta, tô de trança longa preta, tenho piercing na boca e no nariz. Tenho 19 anos, sou uma pessoa preta de cabelos crespos, 1,80 m, meus pronomes são Eludelo e meu signo é de peixes com ascendente em Áries. Oi gente, o meu nome é Gabriel, sou uma pessoa branca, tenho cabelos mais ou menos longos, preto, os meus pronomes são ele, dele, pelo, delo, sou uma pessoa não binária. Tô com cabelos longos, bastante um pouco do ombro, ele é encaracolado. Estou com uma corrente, um vestido curto azul, tem detalhes de florzinhas por ele todo. Meu tênis é um All-Star de cano alto azul também. Eu sou de touro e ascendente em gêmeos. Oi gente, eu sou a Iela, tenho 27 anos, sou uma travesti preta. Hoje eu estou com uma lace Chanel cacheada na altura do ombro, um cropped preto, uma saia jeans, um tênis branco e um colar prateado com um coraçãozinho. O tênis é branco? Branco? Tenho dreads no cabelo que estão presos no rabo de cavalo, com 2 dreads ali forjando uma franjinha para esconder minhas entradas de testosterona. Oi gente, eu sou a Void, eu sou uma pessoa negra de pele clara, sou uma pessoa ND e estou de boné preto, uma regata branca com um blusão preto, uma calça cargo bege, um tênis preto, barba descolorida e uns unhas bem tachiquês e coisa mais. E o anel com piercing. Um anelzinho também. Meus pronomes são ele, dele, ela, dela e ele, dele. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelo curto, estou vestindo uma camisa preta com uma estampa vermelha e preta. Pulseira dourada, colorida. Dá uma quebrada, né? Com um spike do outro lado. A senhora é gótica, mas gótica, vou explicar. Gótica de um lado, colorida do outro. Óculos com detalhe transparente e piercings nas orelhas. Eu tenho todo de cinza, então diferente assim. Uma camiseta, uma bermuda até o joelho e um tênis esportivo. Uma meia preta. E eu tenho uma tatuagem bem grande na perna e tô com um colar.
e uma pulseira. Eu sou uma pessoa transmasculina, eu uso o pronome ele dele e eu atuo na EMIA Chácara das Flores. Eu tenho cabelos pretos, cacheados, tenho alguns piercings no meu rosto, nas minhas orelhas, uso óculos, tenho olhos castanhos, algumas tatuagens no corpo, estou usando uma blusa branca com uma imagem azul. Eu sou conhecida como PH, eu tenho recentemente 29 anos. Eu sou nascida no sertão norte do interior do Ceará, moro em São Paulo há 2 anos. Eu sou uma travesti preta com traços nordestinos, preta de pele clara, com traços nordestinos. Cabelos vermelhos, uma blusa com besouro rosa, calça com alfinetes de segurança, all-star branco, unhas vermelhas, óculos rosa. Eu sou de Ares. Eu faço parte de um grupo de corrida chamado Trans no Corre. Alguém conhece aqui? Fico vendo pela minha janela. Mas é um grupo idealizado por pessoas trans e que está atuando há quase 2 anos. Assim, a gente se reúne na Praça Roosevelt e corre no Minhocão todos os sábados. Então estão todos convidados para colar. E a gente retornou das férias no sábado agora. E foi muito legal, tinha muita gente, assim, foi muito bacana perceber que a galera tava com saudade de botar o corpo para fazer atividade física, sabe? E ontem, no domingo, eu fui jogar também com o IMBB, os meninos bons de bola, não sei se vocês conhecem, o time de futsal, que é formado por transmasculinos e travestis também agora. Então tem esses 2 times, assim, em um só. E hoje eu tô aqui com vocês, então, assim, é muita alegria, de verdade. E eu queria começar propondo que a gente desse uma alongadinha. Pra gente ficar, né, acertar essa chegada. Mas é uma coisa bem leve. Vamos dar uma mão rapidinho, só pra deixar a roda pra todo mundo conseguir se enxergar. Dá pra ver todos. Soltar as mãos. Aquele abracinho gostosinho a gente mesmo, né? A gente merece. Aí, a gente vai soltando bem devagar, um pouco espaço, vai abraçando de novo. Você alternando a mão que tá em cima, que tá embaixo. Beleza, põe aqui na cabeça. Puxa pra lateral. Desce o braço, dá uma forçadinha dele pra baixo. Pra alongar bem. Respira. Do lado agora, devagar. Tranquilo, muito bom. Você faz um movimento devagar sempre. Vamos dar aqui no push. Puxa bem. Bom. Braço pra trás. Põe as mãos na coxa. Vai lá descer devagar. Segura um tempinho embaixo. Bora voltar juntos. Devagarzinho. As pernas também. Se precisar, pode se apoiar no
paradinha nesse espaço aqui, aleatoriamente. A gente pode passar, se olhar. Cuidado com a caixinha. Ah, não. Aquela muda até a postura. Muda até o negócio aqui. Não precisa andar em círculo, tá? Agora eu vou pedir pra gente formar duplas. Quem estiver mais perto. Tudo bem? Se apoia assim. Vamos fazer 5 agachamentos. Juntos. Exato, assim. Tranquilo. Vambora. Já foi quanto até agora? 4. Eu só não quero que a câmera pegue. Olha bem. Coisa de 5, sabe? Bonitinho. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Beleza, gente. Obrigado, viu? Pra gente quebrar mais um pouquinho de gelo, é uma brincadeira muito simples. Então é o seguinte, eu tô contigo, vamos supor, e eu vou te contar um pouquinho da minha vida, sobretudo da minha infância. Então a gente conta assim, tipo, sou Dante, tenho 32 anos, moro na zona leste de São Paulo, sou parte de uma família com 7 irmãos, isso é verdade, tá? E aí um fato marcante da minha infância foi o dia que eu fui pra praia a primeira vez. Só que é isso, eu ia lá no resort, Vamos finalizando a primeira. Tá, agora a segunda fase dessa brincadeira, ele já sabe, né, como é, que a gente vai meio que fazer uma troca. Então a gente vai contar aqui pra roda um pouco dessa pessoa que a gente conversou, como se a gente fosse ela. Deu pra pegar? Se tiverem dúvida, pode. Posso te expor? É só pra ver se a gente exercitou a escuta bem, se ouviu o que o colega falou. Olha, agora vamos sabe, você pegou aquele ponto. E também pra colocar do seu jeito, como é que você entendeu, né? Então, tipo, o que você pensou ali, o que você sentiu com essa história? Se você quer explorar o mundo, sabe, fazer umas brincadeiras e mesmo olhar assim e falar, meu, eu sou rebelde, sabe? Não vou pra escola, os caras assim, aí então ele foi pra... Aí então eu fui pra Serra da Cantareira. E assim, voltei assim morrendo de medo de levar uma surra da minha mãe. Voltei, né, assim, cheguei assim, mas ela só descobriu 2 meses depois. Então, fui muito paz. Só que eu me senti uma pessoa super rebelde e isso me fez muito bem. Eu peguei uma sapatilha, eu botei uma sapatilha. Eu lembro de ter me olhado no espelho e falado, nossa, tá muito bonita essa sapatilha. E eu acho que ninguém viu que eu botei essa sapatilha. Mas eu coloquei a sapatilha, esse foi um momento muito feliz. Quem quer ir? E eu tinha uma tia que era um amor, tipo, eu ia pra lá, e aí quando eu ia pra lá eu brincava de boneca, fazia várias coisas que eu não fazia quando eu tava com a minha família, com a minha mãe, com o pessoal, porque isso era muito afetante pra mim, porque sempre me reprimia, falava que não era coisa de menino, e aí quando eu ia pra casa da minha prima, eu adorava, porque eu brincava com a boneca, podia ser o que eu quiser, lógico, brincava de bola, outras coisas, mas minha tia não tinha esse problema comigo, sabe?
E aí ela se foi, mas ela se foi sabendo quem eu era e tinha certeza, sabe? Me respeitando quem eu sou. E é isso. Pipa. E esse dia, tipo, eu corri, brinquei de pipa, fiquei sem camiseta, vi a felicidade do meu pai, só que aquilo era mais sobre mim querer estar fazendo aquilo, empinar um pipa pela minha vontade, do que alguma imposição de gênero, demonstrar alguma coisa. E aquele dia foi muito legal, muito marcante pra mim, porque eu fiz o que eu queria fazer mesmo, assim. Eu descobri que eu gostava de rap, por conta da igreja. Olha só que coisa, né? Porque, tipo assim, e o pessoal lá, e os MC, era uma coisa meio evangélica e tal, mas ainda era rap. E então eu comecei a colar nas batalhas por conta da igreja, porque era do lado, assim, da igreja, bem próximo. É isso. Quando eu era criança, construíram uma pracinha na minha rua. E aí a gente brincava de esconde-esconde, e aí a gente se escondia. Quando a gente não se escondia na pracinha, a gente se escondia na avenida. Então, assim, um monte de criança descalça, assim, ó, correndo pro meio da avenida, se escondendo atrás dos carros, e a gente fazia umas coisas de esconde-esconde à noite, tipo 10, 11 horas. Que loucura, gente. Eu até queria poder fazer isso, mas na minha época isso era tido como coisa de menino. E eu não podia, assim. Tipo, por exemplo, queria ter empinado pipa, não pode cair, não pode jogar bola, porque, enfim, você já tem corpo assim, corpo assado. Então, talvez eu até tivesse tido a possibilidade de brincar, mas não de um jeito que era de vestido, essencialmente, pra mim. Aquilo do menino afeminado, então a dificuldade pra se ter um amigo ou alguém pra, vamos brincar de pega-pega, sabe? Zero, vamos brincar de esconde-esconde ou coisa assim. Então, tipo, na infância eu tive bastante brincadeira, mas acabou sendo mais sozinha do que com outras pessoas. Acho que até mais por uma questão dos pais dessas crianças não quererem incluir a gente do que as próprias crianças. Na trajetória de vocês, assim, voltando nas memórias, vocês conseguem perceber, identificar, sentir esses recortes de gênero, comportamentais, como que eles influenciaram na infância de vocês e como vocês, nessa liberdade, Era uma experiência de ser uma criança afeminada, feminina, que ficava com as meninas, mas não ficava muito porque não podia, então a separação era feita pelas pessoas adultas, principalmente pessoas femininas, cisgêneras adultas, e que aí então isso seguiu para a vida inteira. Então no ensino médio era a divisão de gênero por brincadeira, e aí de novo muito desajustada para estar nas partes masculinas das brincadeiras e não convidada para as partes femininas. E aí eu me identifiquei muito com a pessoa que saiu agora, que falou sobre não brincar, porque eu também não conseguia brincar com as crianças. Mas sentia que não era do grupo das meninas. Então eu corria pro grupo dos meninos, mas não era o grupo dos meninos. Eu corria pro grupo das meninas, mas não era o grupo das meninas. Traduzindo, eu era sempre a pessoa que ficava lá atrás da queimada que tinha que pegar a bola, porque eu não queria nem ficar nem no grupo das meninas, nem dos meninos, e é isso que... Nossa, eu não sei lá, nossa, eu me sentia muito mal com isso, porque eu não sabia o que eu era, se eu era uma menina ou um menino, ou se eu era uma travesti, se eu era uma gay afeminada. Eu só não queria estar no grupo dos meninos. Eu podia estar no grupo das meninas, mas dos meninos eu não queria ser uma criança preta. Aí eu sofria bullying por ser uma criança preta. Aí tinha a questão da expressão de gênero, que aí eu tentava ficar feminino, mas não dava. Eu desmontava, rasgava, quebrava o colar, ficava irritado. Aí chegou o momento que teve a geração das pretas tombamento. Eu falei, é isso, vou botar o cabelo colorido e já era, vou ter tudo. E aí, quando aconteceu isso, eu passei a entender que não era bem esse lugar, entendeu? Tipo, e como essas intersecções e todo tipo de preconceito e opressão faz com que lá na infância eu tivesse tanta coisa pra resolver, que eu tô resolvendo questões da minha infância até hoje, na verdade, né? Todos esses traumas, que, por exemplo, a questão do afeto.
Eu vi, até tinha um grupinho lá do povo que era LGBT, não sei o quê, mas eram sempre entre as pessoas brancas. As pessoas pretas tinham uma questão da afetividade com pessoas brancas. Então, tipo, todas essas intersecções acabam me colocando num lugar que era muito assim, né? Tá, mas o que eu sou? Eu já não sei o que eu sou. Todas as possibilidades do que eu sou, todo mundo fala que é ruim, que não é algo positivo. Então, como lidar com isso sendo uma criança interagindo com outras crianças? Até mesmo porque quando tinha essa questão do menino a menino, né? Chegou um momento assim na minha vida que eu comecei a ter mais contato com outras crianças, que era uma casa que tinha um menino que tinha muitos amigos e um monte de menina. Minha mãe achava que eu ia lá pra brincar com as meninas, mas eu ia lá pra brincar com os meninos. Só que o fato de ter essa divisão de gênero e eu ficar ali no meio híbrido me expôs a muita questão de vulnerabilidade, me expôs a abuso. Eu brincava com os meninos escondidos, então eu não podia falar pra minha mãe as coisas que aconteciam com os meninos. E o que eu tinha que fazer pra eles deixarem eu brincar com eles. E minimamente ser um deles. Então, tipo, e é uma coisa que eu acho que é meio que comum a todos nós, né? Que falar de infância é algo muito complicado. E foi muito difícil pra mim ter alguma lembrança de puxar, foi assim, um exercício de falar, caraca, tem alguma coisa de positivo que aconteceu comigo quando eu era criança? Isso de, às vezes você se integra no grupo dos meninos, no meu caso, só que aí em determinado momento a brincadeira começa a virar um bullying e você não percebe. E aí você fica tipo, putz, será que, né? Aí nas meninas a mesma coisa, você tá lá interagindo e em algum momento vem alguma coisa que você fica tipo... E eu acho que, tipo, no começo da minha infância, essa coisa do gênero, da brincadeira e tal, era muito pouco. Mas aí, em determinado momento na escola fica muito, muito, muito forte. Eu sinto que eu me moldei pra agradar um determinado tipo de coisa, assim. Então eu fingia que eu gostava de brincar com as meninas e tal, mas eu nunca tinha um brinquedo de menina pra levar, porque eu não tinha brinquedo de menina. E eu ficava tipo, não, eu gosto sim de brincar de boneca. Mas aí, tipo, essas coisas assim que às vezes não é sobre o brincar, mas tipo, você se forçar a ser alguma coisa. Esse rolê da gente se reprimir é muito forte e quando a gente para pra pensar no hoje. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu ainda tô descobrindo muita coisa sobre mim, tipo, em relação aos meus gostos. Porque eu fui uma criança bem reprimida. Me esforcei muito pra ser o melhor menino de todos. Tipo, eu era muito hétero, muito escroto. Teve um momento que eu fui muito escroto também. Por conta disso, tipo, pra querer reforçar tudo que a sociedade esperava que eu fosse. Viver esse momento, assim, sei lá, de ter 20 anos, tá descobrindo a sua identidade, tá formando essa identidade, começando a trabalhar, a gente enfrenta várias dificuldades, né? Porque o mundo lá fora, ele é liderado por pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneras, ricas. E como que a gente vai conseguir se inserir nesse meio para conseguir ter o nosso aqué? Esse bullying que eu sofri durante toda a minha vida, ele atrapalhou muito a minha aprendizagem. Porque como que eu vou conseguir prestar atenção numa conta de matemática, sendo que às 11h30 da manhã, quando acaba a aula, eu sei que vai ter um grupo de garotos que ia me bater. Porque eu gosto de falar que tudo começa na autoestima. Se você não tem autoestima e confiança, você não consegue andar. Você não consegue sair da sua casa, não consegue dar a sua cara na rua. Porque a gente vai enfrentar muito não. E a gente enfrentar essa transfobia é muito difícil, porque ela afeta muito a nossa saúde mental e a nossa autoestima, porque às vezes acontecem coisas muito sutis, que você só se dá conta que foi transfobia depois que aconteceu, né? Que você só sente que foi uma violência depois. Então a gente tem muito que enfrentar essa transfobia das pessoas que não querem que a gente ocupe esses espaços, só que a gente vai ocupar eles querendo ou não. Né? Porque a gente precisa do nosso aqué e a gente precisa viver os nossos sonhos, né? Só que a gente está criando novas narrativas para as nossas vidas. Tipo, eu tá aqui hoje falando para vocês nesse lugar de psicóloga, tipo, é a gente quebrar com tudo isso que eles queriam, sabe? Tipo, a gente tá fazendo o jogo inverso. Vocês hoje terem 20 anos, 18, e já estarem contratados, e já terem uma renda, e já estarem ocupando esses espaços de educação e cultura, vocês estão fazendo plot twist na cabeça deles. E a própria existência como pessoa trans é uma forma de militância, mas aí a gente tem que pensar que nem quando a gente tá falando do povo preto, sabe?
sabe que se a gente não vai atrás, a gente continua indo mais para trás, sendo mais pesado. Então acaba que, poxa, realmente, nem todo mundo é militante, nem todo mundo tem os mesmos ideais, mas todo mundo tem as mesmas necessidades. Então por alguma coisa a gente tem que lutar juntos. O dever de lutar para que as nossas condições melhorem, né? Eu acho que é isso. Se uma pessoa trans está se abdicando desse processo de enfrentar, ela está fazendo com que a gente regrida. Eu também acho. Eu acho que a gente não coloca em pauta de quem somos ou de dizermos para as pessoas quem somos, isso não vai chegar em ninguém, sabe? Você não vai ficar mais para trás, sabe? Se uma mana passar e não falar que ela é trans e não fazer que isso passe pra frente, acho que a galera vai ficar pensando que a gente tá querendo ser cis, sabe? Tá pensando, tipo... E não é esse lugar. Não é esse lugar. Até que nível é cidadania militância? Porque, por exemplo, acho que quando eu falei sobre existência, acho que todos os corpos que estão existindo aqui, ocupando o programa Jovem Monitor, para mim isso já é uma grande militância, né? Tipo... Quando que trazer essa questão trans vai ser algo benéfico para o meu emprego, ou para minha relação com essa pessoa, ou quando vai ser um desgaste? Então a gente precisa entender onde que estão as oportunidades. E daí a gente olha, a gente diz assim, e aí, esse grupo de pessoas aí no seu emprego, bora levar uma trans lá para fazer uma palestra? Você vai também sabendo, eu aprendi muito a me vender, né? Eu digo, eu tenho esse serviço, eu sei fazer isso. Que tal? Tipo, você pode me ajudar? Ou alguma hora você pode me indicar? E eu acho que o fato de você falar que você é trans vai muito se você é uma pessoa passável ou não. Então, eu sinto que, assim, virou parte da minha personalidade ser trans não binário. Então, eu não consigo não falar. Mas quando eu não falo, as pessoas me enxergam como mulher. E, tipo, é muito ruim, porque você não é mulher. E as pessoas fazem questão de ficar te colocando nesse papel. Essa ideia de que o cis tem que permitir que a gente entre nesses locais, né? Que esse é a real forma de se falar de inclusão, né? O cis incluindo o trans, o branco incluindo o preto. Então essa autopreservação, essa hierarquização que acaba sendo criada, ela acaba machucando muito a margem. E é foda que ao mesmo tempo que nos machuca, a gente tem que continuar lutando para permanecer nela. Porque essa questão da passabilidade, ela tem duas faces, né? Tem uma da gente conseguir ter autoestima e se sentir bem se olhando no espelho. E tem uma outra também, que eu acho que a gente não precisa se sentir culpado por buscar isso. Que é da gente passar despercebido um pouco. E ter um pouco mais de paz no nosso dia a dia. Desde a Marsha Johnson lá no Stonewall, a gente sempre as travestis preta que estavam à frente. Verdade, você não fosse cagar. Entendeu? Sempre de Erika Hilton, tem várias referências. Tá? A Giovanna Baby, gente, tem tantas. Então, a gente tem esse lugar de protagonismo, porque a gente já passou muitas dores, a gente tem esse poder de pegar o microfone, de falar, de ir em busca, então a gente tem que aproveitar isso para ocupar os espaços. Por isso que a gente está aqui hoje, para mudar essa história e para construir juntos nos nossos laços novas memórias de felicidade, de poder, de emprego, de dinheiro, de estudo, de prosperidade. Amém. Vocês já pensaram que nome vocês teriam se não fosse o nome que vocês têm? Sem influências familiares, influências... Você com você. Meu nome foi dado por uma amiga mesmo, assim. O meu nome vem do oposto do meu nome masculino. E, tipo, eu trouxe isso também pela minha mãe também. Eu entendo que o nome é algo dado da maternidade. Então, é algo muito... íntimo pra sua mãe, porque ela tá dando um nome pra você, sabe? O nome pra ela diz muito, é quem ela vai te chamar desde criança, quem ela vai te gritar. E aí eu entendi que se eu mudasse pro lado oposto do meu nome,
eu ia dar só uma retocada pra que não saísse do que ela queria, sabe? O nome carrega muita responsabilidade. A nossa família, quando vai dar um nome pra gente, independente se a gente vai seguir com esse nome na nossa vida ou não, é uma responsabilidade. A gente se nomear é uma responsabilidade. Um apelido é uma responsabilidade. E o nome é para além do significado da tradução, né? O nome, o nosso nome, a forma como a gente se apresenta, como a gente chega no espaço, diz sobre a nossa identidade. Ou é o meu nome é tal, ou a gente pergunta o nome de alguém. E aí, dentro disso, a gente entra numa introdução sobre retificação. Eu vou falar de uma parte um pouco menos interessante do nome, que é essa dimensão institucional, mas ainda assim é importante para muita gente, né? Porque é uma possibilidade da gente mediar um pouco a nossa vida dentro de espaços, né? E garantir alguns confortos, algumas seguranças, alguns direitos, né? Que a gente não consegue garantir quando a gente, né, precisa sempre estar respondendo para um nome que a gente não escolheu, um nome que talvez não se presente mais, e não só um nome, né, mas também é um gênero que a gente não quer mais ser identificada a partir dele. Né? Então o processo de retificação é um processo bastante burocrático atualmente, mas ainda assim é um pouco mais facilitado do que era há alguns anos atrás. Desde 2018, a gente tem duas possibilidades de retificação de nome e gênero no Brasil. Uma via processo judicial, que é a que existe já há bastante tempo, que você aciona um advogado e o advogado faz, né, um processo pedindo autorização para a retificação de nome e gênero na certidão de nascimento. Daí vai depender desse processo ser julgado, tramitar por um juiz e o juiz aprovar. E desde 2018 a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de uma retificação administrativa, que é uma retificação via cartório, sem a mediação de advogados, sem a mediação de um juiz. Isso foi uma grande vitória para a gente, enquanto movimento trans, porque isso facilitou bastante o acesso à retificação, mas ainda assim tem alguns entraves. A burocracia envolvida e os custos, né, são os grandes empecilhos que a gente tem hoje em dia. Para entender também sobre retificação de gênero, a gente precisa entender um pouco a diferença de nome social para o nome de registro, né? O que muda quando a gente faz uma retificação de gênero. Antes da retificação de gênero, a gente tem esse dispositivo que é o uso do nome social, que hoje em dia está reconhecido na maior parte das instituições públicas, tanto a nível municipal, quanto estadual e federal. Né? O RG, a versão antiga, tem campo nome social, você pode incluir no título de eleitor, no CPF, na carteira de trabalho, no passaporte, mas o nome social ainda assim está vinculado a um nome de registro. Então, em certos contextos institucionais, o nome de registro precisa aparecer, ou você precisa revelar esse nome quando você vai fazer uma matrícula, uma inscrição ou qualquer outra coisa. Quando você retifica, é como se esse nome de registro anterior, que foi dado quando a gente nasceu, fosse apagado do registro público. Tanto é que o processo de retificação é sempre sigiloso. Ninguém pode exigir, depois da sua retificação, que você fale qual foi seu nome anterior, ou que você fale o gênero ou sexo que estava atribuído na certidão de nascimento. Isso é um tipo de pergunta que não pode se fazer pós-retificação de nome e gênero. Inclusive, na própria certidão de nascimento nova, pós-retificação, não tem nenhuma menção ao nome anterior. Só tem menção de que você fez um processo de modificação na certidão, né? Só para constar como um arquivo do cartório, mas esse nome não fica público. Então essa é a diferença entre um nome social e um nome retificado. Né? O nome social é um dispositivo que facilita muito a vida de pessoas trans. Quando não se tem o acesso, não se deseja fazer a retificação de nome e gênero na certidão de nascimento. Mas como eu falei, né, por mais que a retificação administrativa via cartório seja um pouco mais fácil o acesso, ainda tem alguns entraves. Né? Primeiro, uma burocracia muito grande, você precisa emitir uma série de documentos. Aí o Poupa Trans auxilia bastante, pelo menos para as pessoas que estão aqui em São Paulo, nesse processo. A gente tem um site, né, tem vídeos tutoriais ensinando a tirar todas as certidões que são necessárias. Então tem tanto
uma cartilha digital, mas também tem os videozinhos assim, mostrando como preencher todos os formulários em todos os sites, né, para tentar minimizar um pouco, né, essa primeira barreira, que é a barreira burocrática, de conseguir acessar todos esses documentos que você precisa reunir para ir no cartório fazer a solicitação. Mas também tem uma outra questão, que é o dinheiro. Hoje em dia a retificar custa caro, né? Para quem mora em São Paulo, a retificação fica por volta de uns R$400, né? Tem casos que a gente já viu que já chegou a R$900, dependendo do estado onde a pessoa foi registrada. Então ainda é um processo que uma parcela muito grande da população trans travesti no Brasil não tem acesso, né? Porque a gente sabe que é uma população historicamente vulnerabilizada, né? E quem pode pagar assim de uma vez, tem, né? Pode parcelar R$400, R$500, R$600, né? No mês. Então ainda tem esse entrave. Compartilhando uma coisa que aconteceu quando eu estava no processo de retificação, foi que o meu pagamento na secretaria ficou retido, justamente porque estava dando divergência nas informações. Então eu estava colocando o nome na documentação e na conta do banco, e alguns documentos estavam constando outros. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, quando tipo afeta, por exemplo, um pagamento, o recebimento de algum benefício, alguma coisa. Ah, divergência do quê? Não tem divergência. Tem um problema do sistema, né? Do sistema, e às vezes é só dar um F5 e pôr lá o nome, né, da pessoa nova, né? Às vezes não é muita dificuldade, é mais falta de disposição, sabe? Que em órgãos públicos, a nível municipal, estadual e federal, a gente tem provimentos, diretrizes, leis sobre reconhecimento de nome social como o nome da pessoa nesses espaços. Então, espaços da prefeitura, espaços do governo do estado e espaços do governo federal, né, universidades federais, hospitais, escolas e tudo mais, tem que respeitar o nome social. E o que é respeitar nome social? Considerar nome social como o único nome da pessoa, né? Não pode aparecer em formulários públicos o nome de outra pessoa, não pode aparecer em crachás, não pode ser demandado da pessoa que ela use, mesmo que seja para falar com o RH, o nome de registro, né? Tudo isso tem que ser resguardado o direito da pessoa à privacidade, né? A privacidade e, de um certo sentido, a memória. Eu queria agradecer porque eu consegui retificar por causa das informações do site, e eu sempre passo a palavra, né, para todo mundo que eu conheço. Então eu acho muito importante, é muito eficiente o que vocês fizeram, assim, um projeto muito foda. Encontre uma posição mais confortável. Se a sua posição confortável é ficar sentado, beleza. Com as pernas cruzadas, beleza. No chão, beleza. Aí a gente agora dá uma atenção para nossa mente, a gente traz a nossa mente, nosso corpo, pro aqui, pro agora, para esse dia. E aí vai fazendo esse trabalho de busca na cabeça, na memória, de tudo que rolou aqui hoje. Ou das coisas que mais te marcaram. E agora a gente vai fazer esse trabalho, esse exercício de canalizar tudo isso que a gente falou, junto com todas as nossas vivências, junto com todas as nossas outras histórias, junto com tudo que a gente já sabe, o que a gente passou. E conforme vocês vão tocando, vai despertando essa memória também. Nesse processo da sua existência, de 18, 19, 20, 25 anos, o que mudou? O contorno do seu rosto, barba, sempre esteve aí, mudou. O que mudou? Qual que foi o processo, a trajetória, o caminho para você chegar
essa pessoa que você é. Aqui, agora, nesse momento. Quais são os obstáculos que vocês enfrentam, ou que vocês enfrentaram, para ser quem vocês são? Do que vocês abriram mão por ser quem vocês são? O que vocês conquistaram? Aonde vocês chegaram por ser quem vocês são? A nossa escrita vai partir disso. Das nossas memórias de hoje, das nossas memórias individuais, das nossas alegrias, do que a gente já não tolera e de quem nós somos. Aos poucos, quem está com os olhos fechados pode ir abrindo. A gente vai trazendo a nossa mente para cá, ainda em silêncio, mas a gente vai despertando o corpo, ativando a memória, para a gente entrar nesse processo de escrita. O que vocês querem que todas as pessoas saibam a respeito de vocês? O que está engasgado? O que você não quer mais engolir? O que você não vai mais tolerar? O que te dá prazer? O que te mantém vivo, viva, vive? O que vocês carregam? Centro Cultural da Diversidade, 29 de janeiro de 2024. Nós não gostaríamos de estar aqui falando sobre nossas dores, reivindicações e traumas de novo. E de novo. E de novo. Queremos abandonar essa posição de monólogo trans e escuta passiva cis para acionar os nossos. Esse manifesto começa sendo sobre a gente, pessoas trans. No cenário atual, a gente vê listas de presença com nome morto, uma única agente de formação trans, pessoas progressistas da cultura ou não, sem letramento, poucos editais exclusivos para pessoas trans e ainda uma necessidade de falar e escrever sobre isso. Isso porque mais do básico de transfobia que a gente enfrenta fora de um espaço de uma gestão pública de produção cultural não escapam daqui também. Entendam que pessoas trans não precisam mudar seus corpos ou aparência para serem aceitas pela cisgeneridade. Nós não devemos nada a vocês, mas vocês devem muito. Por todas as travas, por todos os transmasc, por todos os NBs, por todos, que foram violentados pelas suas mãos. A transvestilidade é diversa. Vocês não precisam entender ou aceitar, apenas respeitar. A presença de corpos trans no sistema não é um favor dado a nós, mas sim o mínimo dos direitos. Para além do respeito, saiba nos acolher, já que vocês mesmos que nos colocam em situação de fragilidade. Invasivo. Invasivo sempre que vocês perguntam meu nome morto para fazer amizade comigo. Não é egoísmo, quando eu não te digo se ele está morto e não vivo. Invasivo quando acha que pode ser crítico. Dizem sobre a passibilidade como se fosse algo lindo. Passibilidade é para nos manter vivos. Não tem cinismo. Respeite o que está nítido. Sinceridade invasiva acha que pode saber de tudo porque sua curiosidade não resiste. O que eu tenho no meio da minha perna, não te digo. Por acaso meu nome é brinquedo? Não. Porque minha morte vem da culpa de vocês. Então se manca. E ande, e estude, e eduque, e não me trate como maluca. Aqui nós temos conduta. É travesti e boiceita na luta. Estas palavras surgem de uma necessidade de criar possibilidades de espaços e esferas onde a violência não seja protagonista. Este não é um manifesto para pessoas cis. A mulher, o homem, transfeminino, transmasculino, no seu traviarcado, excelência e poesia. Carregamos a transcendência na alma e ainda assim insistem em se preocupar com o que temos entre as pernas. Já não engolimos. Não engolimos. Já não engolimos.
Isso não é sobre vocês. Mas, e dentro de tantas dores, quem que ama os nossos corpos? E aí, certo poema eu digo, é que na busca utópica pelo amor eu decidi virar a chave e descobri que não há nada mais bonito quando você se percebe o seu próprio motivo de explorar novos ares de si e se amor com o próprio corpo, mas sem romantizar os processos, pois eu sei o quanto esse caminho é difícil e ele também é doloroso, mas ele não tem volta. É que na busca pelo amor romântico, eu decidi puxar o freio de mão e mudar a rota. Eu tirei alguns minutos de prosas comigo de frente ao espelho. Descobri a rainha que eu sou e lidei de frente com os meus pesadelos. Exorcizei os meus demônios enquanto a cabeça fritava, na veia pulsavam os hormônios, enquanto minha alma gritava que eu sou a cura que trava e sou a trava que cura. Eu sou cheia de contradição e por isso eu me faço literatura. E nos meus ouvidos uma voz ancestral ainda sussurra: filha, você é humana, você é gigante, não vai parar aqui, eu te farei seguir adiante. E por onde eu for, que eu seja poesia. E quando não houver alguém, que eu seja minha própria companhia, que eu dedique todo o meu amor a quem me protege e a quem me guia, e que o meu poema ele nunca mais sangre, que ele seja apenas motivo de eu estar viva. E antes que esse poema acabe, eu preciso te lembrar que você é pássaro gigante, por isso merece voar. Deixa o coração transbordar e sente essa força motriz. Botar a Gonzaguinha no rádio pra tocar e dar um novo sentido porque a música te diz. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser travesti. Cuidar e cuidar e cuidar do caminho das muitas que estão por vir. Eu sei que pra mim estar aqui muitas precisaram sangrar, mas isso não impede que eu repita. Se eu tô viva, é que em mim elas habitam. Eu seja pura travesti.